Olá, gente boa, quero dar-vos as boas-vindas a mais um podcast. Este é um podcast completamente diferente de tudo aquilo que nós fizemos até agora, porque não vamos falar de parentalidade. Ora, pois é, hoje não vamos falar sobre parentalidade, mas vamos ter uma boa conversa, porque nós precisamos de alimentar a nossa cabeça também, temos boas ideias, pensar completamente fora da caixa e nada melhor do que fazê-lo com Edith Amorim. E quem é a Edith Amorim? A Edith Amorim é alguém que relaciona a textura e o padrão das cortinas com as almofadas do sofá. Andou a fazer trabalho corporal, mas ela vai já explicar o que isso é. E talvez por causa desse trabalho corporal ou não, andou a viajar aí nos países e diz ela que tem filhos por causa do trabalho corporal. Ora bem, pronto, mas licenciou-se em psicologia, estamos bem, ok, estamos bem, Safe place. é uma coisa séria. Ao contrário dos miúdos de hoje em dia, não é? Que ela fez um trabalho sério em psicologia e está agora em Portugal. Eu e ela temos alguns pontos em comum que vamos descobrir entretanto. Nós já descobrimos, não é? Já descobrimos o que nos une. E como é que surgiu a ideia deste podcast? Surgiu quando nós começamos a trocar mensagens no WhatsApp. E isso é muito perigoso. Não só trocar mensagens no WhatsApp, como descobrirem o conteúdo, lerem o conteúdo das nossas mensagens. E portanto, nós achamos que depois daquele conteúdo devíamos ir para Partilhar para o mundo. partilhar este conteúdo com o mundo. Portanto, sejam bem-vindos. Não é assim que se diz? Sabe outra vez? Quero dar Bem-vindos. as boas-vindas, então, a este podcast completamente inesperado, inusitado. Edith, conta-nos tudo de forma organizada acerca de ti, o que tu puderes falar. Então, olá Magda, mais uma vez obrigada pelo convite. Isto é assim, realmente o podcast mais inopinado, provavelmente dos últimos tempos, o que muito me agrada realmente. Eu vou fazer o disclaimer só para quem nos está a ouvir, para dizer, que estou a gravar desde um café, que é assim o meu modus operandi em termos de trabalho, em tudo que faço é cafés para dilutância e flan rico, como eu te dizia há bocadinho. 2, a parte do trabalho corporal integrativo é uma formação paralela à psicologia, onde eu sou muito séria e muito estruturada. A psicologia positiva é a minha área. Fiz um mestrado em Barcelona, super sério. Espera aí que eu vou pôr assim o ar, tipo, a psicologia positiva desde sempre é um grande interesse, tenho que mexer assim muito com as mãos para ser mais séria. Mas ao lado disso tenho formação em trabalho corporal integrativo que fiz enquanto estava a fazer um mestrado em Barcelona, que era sério em psicologia dos grupos e condução de grupos, e ao mesmo tempo fazia trabalho corporal integrativo, estás a ver? E muita formação em criatividade, efetivamente, não só a corporal. Portanto, esta história de que eu mudei de país por causa da parte corporal faz de mim uma aparente prostituta de luxo, o que não é verdade, tá? Não. Tinhas a Não. parte de luxo, isso era interessante. E a Era parte de interessante, prazer isso também. seguramente dava um podcast muito mais interessante do que aquilo que eu vou ter para partilhar hoje, Não, mas mas já vai ser do além, aquilo que nós temos aqui, aquilo que nós já trocamos no WhatsApp. Jesus. bem, eu acho que o disclaimer que nós também temos que fazer é como é que nos conhecemos. Nós não nos conhecemos há 10 anos e temos conversas profundas no WhatsApp porque temos uma grande e longa amizade. Nós conhecemos porque eu estava a moderar uma mesa redonda sobre parentalidade e profissionalismo, não é? A inserção da parentalidade na carreira da mulher. E a Magda estava na assistência e nós cruzamos no corredor, tipo, eu gosto de ti, eu também gosto de ti, sendo que eu não conhecia a Magda não me conhecia a mim. O santo bateu, foi tipo assim um crush logo ali. Crush total, a dizer, eu gosto de ti, olá, tu tens a mesma onda que eu. Pronto, vivemos as duas no Porto, também ajuda, não é? No corredor. E a partir daí começámos a trocar mensagens e acho que o que nos une efetivamente é uma coisa que eu acho muito importante, pelo menos tem sido muito importante na minha vida, que é não estar com 30 filtros no fazer as coisas, não é? Se já vimos que há afinidade, já vimos que há coisas em comum, vamos direitas às coisas, pronto. E depois nascem podcasts. Exatamente, somos casadas as duas com Francisco, não com o mesmo, mas O que também teria o seu quê? também teria ser que temos as duas, dois filhos, correto? E que mais? E vamos descobrindo. Portanto, este já é o ponto diferente do nosso podcast, que vai ser completamente fora daquilo que é o habitual aqui
no Mums de Boss. Em segundo lugar, é a Edith que vai lançar as questões e vamos as duas responder às questões. Porquê? Porque ela é criativa. Para ela dizer que trabalho corporal integrativo é uma coisa séria, pá, é preciso montes de criatividade. Portanto, ela é que lança as perguntas. E as perguntas são do além. Por isso, começas tu e bora lá. Ou faço eu a pergunta, como é que é? Como tu quiseres. Tu és Mums Boss, eu não sou a boss de coisa nenhuma, só sou a boss da minha Eu vou thinking dar big. as honras, eu vou dar as honras ao convidada e a convidada começa. Vamos lá, Edith. Siga. Então, uma das coisas que eu resolvi pensar em perguntar-te é uma coisa que para mim também faz muito sentido pensar, que é que presentes é que nos fazem, ou seja, presentes é que tocaram nas nossas vidas, sabes? Sim. Podem ser materiais ou imateriais, mas eu sou muito adepta do storytelling. E eu na Thinking Big, só para quem não me conhece, eu trabalho numa coisa que se chama Thinking Big, que também é séria, não é rosto trabalho corporal integrativo só, então é psicologia positiva aplicada e criatividade, e esta ideia da criatividade é muito juntar estímulos não óbvios, não é? Então, acho que uma das coisas que são bons fios para puxar histórias sobre nós são os presentes que a gente recebeu, até porque eles vêm sempre de alguém que é um personagem da nossa vida, não é? E, por outro lado, trazem sempre qualquer coisa para acrescentar história nas nossas coisas. Portanto, eu queria te perguntar, Magda, que 3 presentes, e podem ser 2 ou podem ser 4, é que tu tenhas recebido na tua vida, pode ser ao longo da vida toda, e que de alguma forma marcaram parte da história daquilo que tu és. Olha, eu espero não morrer já hoje, porque senão a minha vida toda ficava aqui por aqui, não é? E, portanto, estávamos mal. Eu tenho uma genética boa, a minha avó está com 97 anos e está lúcida e mega divertida, portanto, eu espero chegar lá. Até hoje, esta é uma das perguntas mais difíceis. Porquê? Porque eu não sou, eu não ligo muito àquilo que é material, aos presentes. E então, é uma pergunta difícil. Mas, tu puseste aí a palavra certa, a expressão certa, que é o storytelling. Então, a questão, que 3 presentes é que eu tive, que eu recebi e que mudaram a minha vida? Eu não sei se mudaram a minha vida, mas confirmaram alguma coisa ou algum olhar. É isso. O primeiro que me vem assim à cabeça, por ordem cronológica, e foi, na verdade, não foi o primeiro que eu pensei, não foi, foi o segundo. Foi um livro da Mafaldinha, que o meu pai me ofereceu quando eu ainda não sabia ler. Eu devia ter uns 5 anos. Eu lembro perfeitamente que ele vinha de Lisboa e normalmente nós ficávamos à espera. Ele vinha de comboio de Lisboa, tinha ido a trabalho, regressava de comboio e chegava normalmente tarde a casa. Mas nós ficávamos à espera dele, a ver se conseguíamos jantar com ele, estar um bocadinho com ele. E nessa noite tivemos que nos ir deitar e o meu pai veio ao nosso quarto, dar-nos um beijo, a minha irmã, dormíamos no mesmo quarto e ela dormia e ele virou-se para mim e disse: Trouxe-te um livro. E eu fiquei, e o meu maior desejo era saber ler. Então ele disse: Trouxe-te um livro. Era banda desenhada, era uma faldinha, e eu fiquei a olhar para aquilo, assim, com bonecos e tal, um livro muito grosso, era o integral da Mafaldinha, Best of, pois. exatamente. Eu, portanto, estava a dizer, eu devia ter 5, 6 anos, e lembro-me do meu pai, junto à minha mesinha de cabeceira, se ter agachado e ter escrito para a Magda quando ela souber ler. E datou. E esse foi o primeiro livro que eu li. Porque a partir do momento em que eu comecei a aprender a ler, era o livro que eu Era queria aquele. logo ler, era aquele livro. E então, a Mafaldinha tem cada tirada, não é? Cada saída, cada olhar. E acho que se eu já sou curiosa, ela aguçou ainda mais o sarcasmo, o olhar, aquilo que não é o provável, as respostas mais tortas ou surpreendentes. E acho que esse foi um bom presente. Sabes? Nunca tinha pensado nisto e acho que foi um bom presente e foi muito, Claro. muito bom levar-me para aí. Depois, não é bom presente, é uma coisa que veio grátis. O meu pai comprou uma aparelhagem. Quando mudamos de casa, eu tinha 11 anos quando ele comprou a aparelhagem e aquela aparelhagem que ainda vinha com giradiscos, com leitor de cassetes, que gravava de um lado para o outro e o leitor de CDs, ok? E, hum, e havia 3 CDs, um de música clássica, outro que eu acho que era do Pavarotti e um
do George Michael, o Listen Without Prejudice. E eu fiquei siderada com aquele tema, com aquele título, Listen Without Prejudice. Por que razão é que eu vou ouvir uma música com preconceito, com algum tipo de limite? Aos 11 anos eu não conseguia perceber aquilo. Então comecei a ouvir a música, o CD, era o único CD que eu tinha. Tinha outro de música clássica e o de Pavarotti, e portanto aquele era o CD que. E tinha cassetes, mas queria ouvir o CD, e comecei a ouvir o CD em loop, e a prestar muita atenção à letra. E vão-te pedir alguma coisa aí. Desculpa, que estou num café e está só muito barulho, se for estar sem earphones. Mas eu Ah, estou a ouvir com o CD. eu vou falar mais baixo então. Ah, e então o que é que eu comecei a prestar atenção? Comecei a prestar muita atenção àquilo que as pessoas dizem, às letras das músicas, às intenções, ao que está escondido, ao que não é dito. Porque talvez o Listen Without Prejudice foi o que mais me espantou. Porque é que ele estava a pedir aquilo? E depois vais descobrindo ao longo do teu crescimento a história do George Michael, não é? E tudo mais, e vais percebendo as letras também que ali estão, e à medida que vais crescendo, vais percebendo que há mais camadas, podes fazer novas interpretações, e portanto, isto trouxe-me um olhar ou uma escuta muito atenta àquilo que é dito, à forma como é dita, mas sobretudo aos não ditos, que é o que eu mais gosto, não os ditos. E depois, por fim, uma medalha que o meu marido fez, que me fez, ele fez-me uma medalha quando nos conhecemos, ainda não namorávamos nada, e ofereceu-me aquela medalha muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto, altamente simbólica. Mas uma medalha de pôr ao pescoço ou daquelas de pôr na lapela a dizer a Mummy's the Boss? Não, não, não. Uma medalha que ele fez com uma moeda. A moeda, nós conhecemos em Manchester, e a moeda era uma moeda inglesa com o ano em que nós nos conhecemos. Portanto, era uma moeda feita naquele ano, de 1 cent, e ligada, a moeda estava ligada com uns pregos de ferradura de cavalo que ele tinha moldado em triângulo. E entregou-me com uma história. Ele escreveu uma história a explicar o significado. E então esse presente, para além da medalha ser muito, muito bonita, e eu volta e meia uso-a, agora com muito medo de a perder, ah, Pois. então ela está lá e de vez em quando ponho-a, mas gosto de olhar para ela, fez com que eu olhasse para ele de uma forma interessada. Quem é esta pessoa que faz isto? Ah, e pensei, provavelmente tem aqui uma pessoa em modos para mim, porque tinha ali montes de coisas que foram inesperadas, que eu não conhecia, e com só isso, com esse presente que ele me deu e tudo que estava associado, todo o simbolismo, e eu gosto de símbolos, ahm, fez com que eu me ficasse mais interessada, e mais curiosa em conhecê-lo. É mais Bonito, apaixonada, claro. Bonito. bonito, que bonito. Já viste que tens três presentes vindos de machos. Os machos aí têm uma influência bonita na tua vida, não é? Muito, muito mesmo. Teu pai, assim, uma presença especial. Muito Vão especial. desfazendo a mãezinha, não é? De certeza que a mãezinha também é uma joia, não é? Também Mas é uma joia, assim, rara. que bonito, não é? É, por acaso nunca tinha Engraçado. pensado nisso. Como os Nesta. presentes às vezes nos toldam, e nos toldam por bom sentido, ou seja, nos conduzem por visões diferentes, não é? De nós, do mundo, Sim, e nos convidam a olhar e até de descobrir outra forma, coisas, os nossos, exatamente, tal e qual. Olha, não e tu, é? quais foram os teus? Pois quando eu estava a fazer-te esta pergunta, ou seja, eu considero sempre que é sempre mais importante, ou seja, a honestidade de só se faz perguntas às quais se tenha disponibilidade para responder, não é? Porque fazer pergunta é entrar muito não sei, na verdade do outro, não é? De alguma forma. Então eu nunca faço perguntas para as quais eu própria não tenho uma resposta, por uma questão de honestidade, não é? Mesmo que eu não as dê, mesmo que a pessoa nem queira saber. O que acontece na maior parte da minha vida, que é eu faço perguntas e a mim não me fazem propriamente muitas perguntas, porque eu acho que estamos todos numa época mais de querer falar do que querer ouvir. Mas quando estava a pensar nisso, estava a pensar precisamente em coisas também muito simples. A primeira história que me veio foi completamente estabanada, também de um macho. Deixa-me pensar, não, por acaso as minhas é dois machos e depois a última é uma menina.
que era um namorado que eu tinha quando vivia em Barcelona, nos primeiros tempos em que eu vivia lá, e que eu estava perdidamente apaixonada. Era o David Garcia, que era um espanhol de olhos verdes que dançava Rota Aragonesa, assim uma coisa. Ele, Daí, uma daí o coisa. trabalho tal. Lá está, se não inadvertido e inopinadamente, não tinha nada a ver. Eu nunca dancei Rota Aragonesa, apesar de ter dançado muitas outras coisas, mas também não com ele. E que, ao fim, pá, 2 ou 3 meses, a gente estar junto e estar completamente perdida, apaixonada com o David Garcia. O David Garcia diz que já não quer nada, que tem muitas dúvidas e que não, é que o melhor não continua. E eu fui pedalar a cidade toda a chorar baba e ranho, com aquelas bicinhos alugadas, não é, vermelhas, a chorar baba e ranho, não é, a tentar. Pronto, entretanto, veio uma mudança de casa, eu não sei porque o tema de hoje, eu mudei-me poucas vezes de casa, tipo, então no Porto mudei pouquíssimas vezes de casa, tive 2 casas no Porto, mas o tema de mudança de casa veio muitas vezes neste podcast, é engraçado. Eu mudei de casa em Barcelona e tinha que mudar a cama, e faltava-me uma peça para pôr as patas no sommier da cama, no estrado manhoso, sommier, um estrado manhoso, que a gente em Barcelona não tinha grande mobília, não é? A malta era toda uns Peter Pans que não queriam crescer, e faltava uma raio da peça. E de repente eu andei aquilo a procrastinar aquele assunto, porque não é? Eu tinha faculdade, tinha trabalho, tinha outras coisas para fazer, e de repente vou à minha caixa de correio um dia e vejo que na caixa de correio tem uma chave de fendas, que era assim uma coisa, sendo que ele não sabia que eu estava nestas mudanças, porque a gente tinha perdido contacto. E a chave de fendas tinha com um post-it agarrado que dizia: Podemos arreglarlo, que é qualquer coisa como podemos arranjar a coisa. Pá, mal ele sabe o jeito que aquilo deu, não é? Até porque eu não é preciso explicar que a gente leu, arreglou, não é? E ele acabou por beneficiar indiretamente do segundo presente que me tinha dado, que era só para fazer a chalaça e acabou por me servir para apertar as patas do estrado. Portanto, este foi assim um presente destas sincronias. Eu gosto imenso da serendipity, não é? Das coisas que tu arranjas, que tu encontras inadvertidamente. E gosto e acredito imenso nos laços invisíveis, não é? Um bocadinho que tu estavas a dizer também dos sinais, não é? Estavas a falar dos sinais e dos símbolos das coisas. Eu também acredito muito que há sempre símbolos e sinais e pequenas delicadezas do caminho, não é? Que nos mostram que a gente está no caminho certo, não é? Tu ias dizer alguma coisa, Magda? Não, eu ia dizer, olha, não, estava a pensar, não ia dizer, eu estava a pensar, era, olha, o nosso encontro naquele corredor, Lá está, não lá é? está. Já está. Nós podíamos dizer, olha, eu sou a Magda, eu sou a Edith, a tua conferência foi bem guiada, obrigada, Magda, como está, até logo, boa tarde, já está, não é? Mas Sim. eu acho que é isso. Mas nós conhecemos antes, no corredor, antes de Foi, se começar. calhar foi antes da conferência, pois foi. Eu nem sequer soube se tu gostaste ou não gostaste da conferência que eu moderei, estás a ver? Portanto, Fui nós dizer, tínhamos mesmo uma conexão incrível. dizer, eu E pedi-te gostaste? contar logo. Então não Gostaste é o que gostei, importa. Pronto. não Sim, por isso é gostei. que a gente está aqui, não é? Aliás, a nossa conversa começou no WhatsApp por causa disso. Verdade, é que já tanta coisa rolou depois, não Manteigas é? de amendoim e da manteiga de amendoim nós fomos para uma Exatamente. cadeia de venda de cenas. Ok, depois falamos. E, ok, portanto, Pronto, esta é uma. uma chave de fendas para Uma chave de trabalhar fendas, uma chave de com fendas. trabalho corporal. E depois? Como algo. Sobretudo para isto, os sinais e às vezes as coisas vêm-nos, não é? Pede, pede que a mãe dá, como diz o vendedor de língua da sogra da praia, não é? A outra coisa foi uma manta da Zara Home, que veio do meu companheirão, do Jeremy, e que para mim revela o quanto a gente às vezes ou seja, que quando dar um presente significa realmente dar uma coisa que o outro gosta. Então, só para pôr em contexto, na psicologia positiva, uma das coisas que se diz muito é que quando se dá um presente é pensar o outro. Portanto, não é aquela coisa de género, vais a passar numa feira de artesanato e dizes, esta medalha é tão, este anel é tão bonito, é mesmo bonito. Olha, podia dar à Magda, ela faz anos para a semana, o anel é muito bonito. Se calhar a Magda nem usa anéis, se calhar a Magda nem usa anéis grandes. Mas eu achei bonito, e, então, pronto, a vez. Mas se calhar, estás a ver, olha, este anel se calhar em ti até não. Já usei, agora já não uso. Agora não, pronto. Já, Mas eu exato. podia dizer, olha, o anel é lindo de morrer, eu acho lindo de morrer, eu gosto da Magda, eu vou dar à Magda. Pronto, isto não é a maneira certa de dar presentes. A maneira Não, certa de dar presentes é, olha, eu acho isto até horrível, eventualmente, mas eu acho que a Magda vai gostar e é para ela o presente, portanto eu vou-lhe dar este presente que é para ela gostar, não é para eu gostar. Então, nesta onda, o Jeremy, aqui há tempo estávamos a falar sobre o quanto eu gosto das coisas da Zara Home e que me sinto muito compungida em comprar, porque representam uma série de valores com os quais eu não estou de acordo, nomeadamente aquilo é fabricado em lugares onde eu não estou muito confortável em comprar, os preços são sobreinflacionados claramente, é uma multinacional e eu prefiro apoiar comércios locais, portanto aquilo representa tudo o que eu não gosto. Mas há uma parte de mim
que é a parte, olha, não sei chamar, não sei como é que é de chamar, mas há uma parte de mim que claramente passa pela Zara Home e diz, eu gostava tanto de entrar e viver aqui no meio daquelas mantas fofas. E então, entre eu e o Jeremy, que partilha muito destes valores pessoais, não é? De coerência com o sítio onde tu gastas os teus recursos, estávamos a falar sobre isto e eu estava a lhe dizer que pá, tinha uma enorme vontade de comprar coisas da Zara Home, apesar de parte de mim saber que claramente é errado. E no Dia da Mulher, nós nunca nos oferecemos presentes, normalmente assim por uma coisa específica de nada. E no Dia da Mulher, uns dias antes, o Jeremy disse-me: "Eu tenho um presente para ti. Se quiser, chama-lhe o dia presente do Dia da Mulher, se te apetecer", era dia 5 ou 6, mas era exatamente uma manta da Zara Home. E para mim, esta ideia de, olha, eu até faço uma compra num sítio que eu não gosto, com o qual não concordo com os valores, porque eu sei que isto é importante para ti, este descolar de mim para ir ao encontro do outro, para mim representa, se calhar, tal como tu falavas, não é, do teu francês, eu com o meu francês também encontrei esta beleza, não é, de se conseguir desapegar dos próprios valores para ir ao encontro à mini vontade do outro. Pá, isto não é uma coisa que a gente faça todos os dias, mas às vezes ser capaz de sair de nossa borbulha para ir ao encontro da borbulha do outro parece uma coisa muito nobre, muito forte, e por isso marcou-me nesse sentido. A terceira está ligada com a parentalidade. Tínhamos que de alguma maneira tocar aqui na parentalidade, para não ficar só no aparente Tu andaste à procura. Tu andaste à procura de como é que íamos lá ter. Foi. Então, Este, na verdade, até foi o primeiro exemplo que me veio à cabeça, sabes? Porque representa muito da tua introdução, sabes, Magda? De, opá, nós somos mães e falamos sobre maternidade e falamos sobre como sermos melhores cuidadoras do outro, não é? Pá, mas é verdade que se não tivermos a parte intelectual nutrida, a parte social nutrida, a parte física nutrida, não é? Há tanta coisa em nós, há tanta coisa em mim que me faz melhor mãe do que só querer ser melhor mãe. E uma coisa que me faz melhor mãe é ser boa mulher. Boa, não no sentido nem de hot, porque já está tudo lixado à partida, nem de boazinha, nem de boa mulher no sentido de que cozinha para o seu esposo, mas boa mulher, mulher no sentido total, pleno, sabes? Sentido, empoderado. E quando eu fui mãe pela primeira vez, uma grande amiga minha que me conhece muito bem, Elizabeth Braga, que por acaso é terapeuta, é fisioterapeuta de tudo que tem a ver com recuperação do solo pélvico, portanto, se tiverem problemas, Elizabeth Braga é a cena, escreve-se com Z e com TH no fim, que é chique. E Elizabeth Braga chegou para me ver, a mim e ao meu filhote, e não me trouxe nem presentes para o bebê, nem nada específico para, não é? Nem, além de me trazer alimentação, também me trouxe alimentação. Trouxe-me umas cuecas pretas, rendadas, sexy da brava, da Victoria's Secret. E o presente dela foi, lembra-te, que apesar de neste momento o teu pipizão estar completamente não fixe, não é? Eu cá estou para te ajudar nisso, e tu provavelmente estás a lembrar de tudo menos do teu pipizão. Ele continua aí, tu continuas aí, e essa mulher, não é, que veste preto com renda, tem que continuar aí, independentemente do que isso quiser dizer para mim, não é? Não era propriamente um convite nem à sexiness, nem ao poder, era o lembra-te, não é, do que é que te faz tu quando tu és tu, mais do que tu és mãe. Então isto ficou-me sempre como uma âncora de, eu sou mãe de duas crianças, não é, das crianças ainda, não é, dois seres, e dou tudo por tudo por elas e com elas, mas não posso esquecer que eu também uso Victoria's Secret, não é? Preto no rabo, como a gente lhe chama, e que isto tem que ser o meu cap orientador, ou seja, eu tenho que estar bem no que bem quiser dizer para mim. Portanto, acho que também é uma mensagem boa para passar às mulheres. muito, there we go, parentalidade, nós temos o lema pais felizes, crianças felizes. Não existe o contrário. Quando me dizem assim, quando os meus filhos estão felizes, eu estou feliz. Ok, certo, claro que sim. E claro que quando os meus filhos estão tristes, eu posso estar preocupada, ou não, pode fazer parte de um processo, e é o processo que está a decorrer, eu estou lá para apoiar. Mas quando nós estamos bem, nós somos muito mais fortes em todas as áreas da nossa vida e somos muito melhores pais. Porquê? Porque estamos, como tu disseste há bocadinho, plenos, estamos tão bem, que conseguimos ter jogo de cintura, capacidade de gerir aqueles desafios com eles usando o sentido do humor, sendo mais firmes também, sabendo quem é que queremos ser. E, portanto, é mesmo, mesmo, mesmo muito importante. E esse é o principal, é o ponto de partida. Pais felizes, filhos felizes. A equação, ao contrário, dá-nos. Não, também não concordo, não. Portanto, viva
Os presentes já Já, sabem, já defendas uma manta e uma cuequinha. não são muito glamourosos como presentes em si, mas têm boas histórias. Não, então Victoria's Secret não tem. Deixa-me só fazer aqui um disclaimer, que no Brasil não é cueca, é calcinha. Portanto, eu tenho Calcinha. brasileiro a ver é calcinha, porque cueca acho que é outra coisa diferente. Mas também ali para as partes baixas. Mas não é tão glamourosa. Ok, ok. E essa última mensagem é espetacular. É espetacular. É bom, não Siga é? as perguntas, Portanto, já Edith. sabem, se tiverem amigas que vão fazer, que vão ter, ser mães, levem-lhe qualquer coisa giríssimo para elas próprias, não é? Nem que seja um produto para o cabelo, que aquilo vai cair e vai, não é? Vai descambalacharem, não. Uma make-up nova, ou Sim. um livro. Olha, outro dos livros, outra dos presentes foi isso, foi um livro de poesia, que eu obviamente que demorei 2 anos a conseguir abrir, não é? Porque durante 2 anos nem sequer conseguia juntar letras, mas estava lá, não era? Lembra-te que tu gostas de poesia, Edita Maria. Muito Portanto, é um bom. bocado Muito isto, não bom. é? O apelo a nós inteiras. Olha, Magda, eu tenho outra pergunta para ti que tem a ver com escolhas. E como estávamos a falar do storytelling, não é? E de que histórias é que nós nos contamos, tenho uma pergunta para ti sobre escolhas, que tem a ver com quando tu estavas a falar, não é? Sobre o teu companheiro, sobre o teu francês, não é? De que soubeste que ele era uma boa escolha, no fundo. O que é que, ou que escolhas na tua vida é que te fazem o que tu és? Queres começar tu? Comecei Quero agora. começar Começas tu agora e depois vou como eu? quiser. Força. Assim fazemos Olha, a. tu mamas de boss, tu és o boss, tu mandas, tu Bora dizes o lá, que eu bora vou lá, fazer. bora lá. Então vá. Continuas tu. Então, eu nesta por acaso não pensei, confesso que não pré-pensei, portanto vou pensar agora. Eu acho que olha, eu acho que as escolhas que mais me definem são as escolhas pelo não, as Uhum, escolhas daquilo que eu recusei na vida. uhum. Todas as ofertas de trabalho às quais eu disse que não, um, as relações às quais eu disse que não, as relações às quais me disseram que não, que foram escolhas de outros, mas que me influenciaram e que também marcaram bem. Muito. Um, e acho, diz, Muito. é, não, Reconheço uma situação muito importante aí, muito importante para mim mesmo. não Portanto, é? estar mais de acordo um não do outro foi para mim um momento super importante de uau, não estava à espera, e a partir daí construí. Portanto, mas siga que é o teu tempo agora. Não, não, acho que este até tem mais sentido se for assim num bate-bola de conversa, lá está, como os nossos WhatsApps, Magda. Não é? Que é um bocado. Pá, nós não. Há uma frase do Viktor Frankl, do livro O Homem em Busca de Sentido, que diz: Nós não podemos nunca escolher o que é que nos acontece na vida, não é? Mas nas nossas circunstâncias. E ele, no caso, estava-se a referir aos campos de concentração, porque Viktor Frankl foi uma pessoa que esteve nos campos de concentração e escreveu sobre isso, não é? O que é que nos fazia sair, ou não. Ele dizia, mas podemos escolher como reagimos àquilo que nos acontece. E isto para mim é uma pauta que eu tento sempre manter muito clara, não é? Pá, uma são as escolhas do que eu faço, e eu acho que na verdade, se for recuperar coisas, é sempre as escolhas pelo que eu decido não fazer. Para mim é uma escolha, por exemplo, há uns anos, já pá, há 5 ou 6 anos, sim, há 6 ou 7 anos, passei por uma situação na Thinking Big que era, não estava a ter tantos projetos quantos que necessitava para ter uma vida económica estável. Portanto, tenho um projeto freelancer há 12 anos, e como em 12 anos já muita crise económica se passou, muita flutuação no mercado se passou, ainda, sobretudo numa área vanguardista, não é? Nem sempre o mercado reconhece que a vanguarda é espetacular. E houve um ano em que as coisas complicaram imenso e de repente eu tinha imensos projetos, mas pequeninos, mal pagos, coisas que não me davam para viver tranquilamente. E nessa altura precisei mesmo de parar e disse, pá, eu preciso fazer outra coisa. Preciso de ganhar uma coisa que seja ganhar dinheiro, mas sem estar numa aborígene louca de reflexão e, não é? Sempre nesta luta. Então o que é que eu fiz? O Jeremy, como eu estava a dizer, estava em França a fazer o fim do mestrado. Eu fui ter com ele e escolhi ir lavar pratos. Então fui para cafés e restaurantes e salões de chá e fui lavar pratos, oferecer-me a lavar pratos. Sendo que o meu francês era absolutamente patético. Portanto, eles lá diziam-me tipo, passa-me a travessa ou lava-me rápido a travessa e eu ficava a olhar para aquilo a dizer o que eu tenho que lavar exatamente. Eu tenho boa vontade, não tenho vocabulário. Então E falavas em que língua com o Jeremy? falávamos em português. Ele fala português? O Jeremy é uma das poucas pessoas francesas que fala estupendamente 4 línguas, sem grande sotaque. Ele fala português sem grande sotaque. Eu sei, é pouco comum, é pouco provável, mas isso existe, Como sim. é que ele foi aprender português? Fazer um Erasmus em Portugal e Ah, a viajar também. portanto, depois deu jeito para vocês se conhecerem e começarem a falar.
Sim, 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 sim. Dá sempre jeito, as línguas dão sempre jeito, voltamos sempre à expressão No meu caso corporal. foi o contrário, porque o Guillaume não falava francês, não falava português, mas eu falava francês perfeitamente. E então foi que deu jeito para também começarmos. Olha, É olha, muito outra coisa em comum, vês? de ver todas as parentalidades aqui a escutarem-nos a dizer: vou já pôr o meu filho num colégio de línguas para ele poder ter mais possibilidades de flerte na vida. Acho uma ótima aposta, amigos. Uma Aliás, aposta querida. É duas uma ou boa três escolha. línguas. Duas ou três línguas. Bem, sendo que eu tenho que fazer o disclaimer que eu nunca aprendi nenhuma língua de forma muito oficial. Tipo, aprendi inglês na escola e com as músicas e com os filmes e foi tudo assim, como dizem os espanhóis, chapurreado. Depois a gente mete-se na vida e aprende o que faz falta, não é? Não é Exatamente. preciso ir para línguas. Então, Pronto, portanto, descobriste que era a travessa do prato, não é? Porque a comecei travessa também se diz pequena. prato, Sim, também se diz exatamente. prato, e há Estava muito cheio. certo é o prato. Quando eles quase me atiravam a travessa à cabeça. Mas a questão é, nessa altura, ou seja, não foi só a escolha de fazer uma escolha fora do meu caminho óbvio, mas foi a escolha de ter dito que não a uma série de ofertas de trabalho e a possibilidades de trabalho na área dos recursos humanos, por exemplo, não é? Eu trabalho muito com empresas. Um, não me tinha custado muito ter aceito uma das ofertas que me chegavam de vez em quando pelo LinkedIn para ser coordenadora de recursos humanos, ou coordenadora de formação, ou criadora de um departamento de formação numa empresa. Isto continuava-me a chover e garantidamente me ia pagar mais do que os 10 euros à hora que eu ganhava a lavar pratos. A questão foi, eu sabia que o meu caminho era a thinking big. Aquilo era um interregno que eu estava a fazer, enquanto eu não tinha projetos nesta área, mas eu sabia que o caminho era por aqui. Então, às vezes, também, ou seja, se eu tivesse aceito um trabalho de diretora de recursos humanos, provavelmente neste momento estava muito mais famosa, com o cabelo muito mais aparadinho, e estava a fazer isto no meu gabinete, chica à brava, numa corporate, qualquer corporation de cenas. Mas não era a cena, não é? Eu queria o meu caminho, queria escolher este caminho, e para isso tive de dizer não a uma série de coisas, e sim a uma série de coisas bastante aparentemente ao lado. Claro que isso me permitiu aprender francês, fazer uma série de amigos, pronto. E um ano mais tarde acabei por dar formação, tipo, em empresas enormes em França, e pronto, e ser como é que se chama? É a sogra e a nora. E ser a nora que se consegue comunicar com os sogros, o que também dá Ah, jeito, não é? pois, Também dá jeito, pois dá muito jeito, porque dá senão muito jeito, dá muito jeito. Senão tínhamos continuava sem saber dizer travessa, não dava. não dava, e assim Para pudeste. ser nora não se tem que saber dizer travessa, portanto, é isso. Portanto, isto para dizer, para falar sobre escolhas e para falar sobre inopinados, não é? E para falar sobre, às vezes, escolher o que não se quer também é tão importante como o que se quer, não é? Tu tens assim algum exemplo de uma escolha que tenha marcado trajetos, Magda? Olha, eu fiquei a pensar nisso. Aquilo que tu disseste do Viktor Frankl, e é curioso que esse livro é o livro que é de leitura, na nossa certificação em inteligência emocional. Nós, na certificação, não escolhemos nenhum livro sobre inteligência emocional, porque Um Homem em Busca de Sentido é um livro sobre escolhas, sobre a escolha do olhar. E eu estive a pensar nisso, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi a sorte. Para se fazer escolhas também é preciso ter sorte. E eu tive muita sorte na qualidade dos professores que eu tive ao longo da minha vida toda. Muita sorte. Mas a sorte não vale nada se tu não a souberes usar. E, portanto, eu acho que aquilo que eu fiz bem foi saber escolher aquilo que eu aprendi com eles. Uma das coisas que está muito presente na minha vida foi os diferentes olhares que eles me trouxeram acerca das diferentes coisas, sempre com muitas questões, com visões até por vezes antagónicas diferentes da minha própria visão, da minha família também, e eu gostava daquilo, eu gostava que me pusessem a pensar diferente. Uma E Mafaldinha? um bocadinho, sim, exatamente, uma Mafaldinha. E ao longo do meu percurso, eu fui percebendo que eu não me melindro com opiniões diferentes. Aquilo que eu quero saber é porque que a pessoa pensa assim, o que é que a faz pensar assim. E, portanto, ter escolhido pôr em prática as coisas que me foram ensinando, e muito foi a reflexão. Acho que aquilo que Sim. caracteriza muito é o estar constantemente a refletir sobre as coisas e o que eu adoro que me convençam de que eu estou errada ou de que a minha opinião há uma opinião melhor. Adoro que me convençam, gosto mesmo muito que me tragam coisas novas. Depois, outra coisa que me fez, que eu acho que me
foi uma decisão, eu não sei se é uma decisão importante ou quando eu percebi que era assim, acho que é mais uma característica minha, mas decidi mantê-la depois quando percebi, é que eu não tenho um grupo de amigos. Não tens quê? Um grupo de amigos. Eu não tenho o grupo de amigos que vai à minha casa com quem eu vou passar férias. Nunca tive na vida. Nunca tive um grupo de amigos. Sempre tive vários grupos. Nunca pertenci a nenhum, mas sempre tive em todos. E isso dá-me, deixa-me Um num espaço. ecleticismo brutal, não é? Diz? Dá-te um ecleticismo brutal. Sim, mas dá-me uma coisa também muito grande que é a capacidade de estar comigo. A solitude, ou seja, dá-me mundo, claramente dá-me mundo, mas ao mesmo tempo porque eu não sou o grupo, eu não pertenço de facto àquele grupo, eu estou muitas vezes comigo, percebes? Porque como não fazes parte do grupo, tu não vais pensar como o grupo, não pensas sempre como o grupo. E isso faz com que, lá, novamente, eu esteja comigo nesse processo de reflexão que para mim é absolutamente necessário. Curiosamente, não é por eu não estar no grupo, não estar sempre com o mesmo grupo, com as mesmas pessoas, que eu não lhes sou absolutamente leal. E, portanto, se eu tiver que recomendar alguém, que defender alguém, eu vou, daquelas pessoas que me são importantes, eu viro fera. Eu descubro tudo o que é preciso fazer, e estou lá a fazer claco, a apoiar, o que seja, mas, e não tenho necessidade, não tenho mesmo necessidade de ter um grupo de amigos, nunca tive. E acho que isto pode ser esquisito para algumas pessoas, porque têm amigos desde pequeninos e são os mesmos. Eu acho isso muito bonito. E também acho bonito a forma de não ser apegada. Às vezes eu acho que sou super desapegada. E finalmente, um não também. Isto é um não ter um grupo de amigos. E o outra coisa, um não, é que eu nunca, 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 nunca deixei que me definissem. Nunca deixaste que? Definissem. Me definissem, me dissessem quem é que eu sou. Porque é um processo, não é? Nós somos um processo. E a tendência, enquanto tu és pequena e vais crescendo, é que te definam. Tu és assim, tu és assado. E eu cresci às vezes a pensar que era mesmo assim, mas ao mesmo tempo ali resistindo, não, eu não sou assim. E talvez isso tenha sido a maior, eu acho que isto, daquilo que eu achava que era uma fraqueza, achava não, era uma fraqueza, descobri, uma das minhas fraquezas, tornei-a numa das minhas maiores forças, que é muita coragem. Eu acho que sou corajosa e acredito muito em mim. Em termos de autoconfiança, todos estes processos de ser muito mais solitária, tu falavas também que tu és um bocadinho solitária, eu sou uma solitária, desapegada, ah, mas isso, todos esses processos de encontro connosco, não é? Para mim, e o tal não que eu recebi foi o que fez com que eu me tornasse muito mais autoconfiante, muito, muito mais autoconfiante. E, portanto, são estas as escolhas, é pegares naquilo que te aconteceu e olhares para isso como uma oportunidade de crescimento. É isso. É mesmo isso, vai ao encontro daquilo que tu estavas a dizer. Contar uma boa história sobre o que aconteceu, não é? Em vez de dizer, olha, aconteceu-me isto, é dizer, pá, aconteceu-me isto, olha, queres ver o que é que eu fiz com isto? Queres? Queres? Não Sim, é? sim. É isso. É Estás a ver, há muito mais coisas. Ia nos dizer que há mais coisas que nos unem realmente. A gente não é só no WhatsApp que a gente se descobre. Eu também identifico muito isso que tu dizes dos amigos, percebo perfeitamente. Ou seja, eu tenho uma série de amigos, tipo átomos, não é? Os eletrões livres, com quem tenho relações assim extremamente intensas, muito fiéis também, muito dedicadas. Mas é isso, não é um grupo, são várias pessoas que compõem esta órbita. Se calhar é isto que nos faz estes malfeitios da porra que nós somos, não é? diziam que tu tinhas mau feitio quando eras miúda. Não tinha mau feitio, mas sempre fui muito decidida e às vezes ser muito decidido é um bocado mau feitio, não é? Porque a gente não leva desaforo para casa, Tal e qual, mas não é? puseram-te um rótulo de mau feitio quando era decisão, não é? Pois, se calhar também tinha alguma coisa, eu acredito muito que tenha alguma coisa de mau feitio, não é? Mas, pá, É, é um preço que eu pago é isso, por não vergar. Tu dizias uma coisa que eu acho muito importante, que é,
Eu gosto de ser bem convencida, gosto que me mostrem que eu estou errada, gosto que me mostrem que eu estou a ser uma patareca naquilo que estou a pensar ou a dizer, mas não gosto de ser conduzida, não é? Não gosto de seguir rebanhos. E este mau feitio de que eu estou a falar em nós, não é? Este facto de sermos um bocado eletrões livres, pá, isto permite-nos muito sentido crítico, permite-nos muito tempo de reflexão, permite-nos muito tempo de, lá está, para tu acessares um bom não ou um bom sim, tens que estar numa sintonia contigo própria muito, muito afinada, não é? Senão andas um bocado ao sabor das coisas. E Sim. para não andar ao sabor das coisas, precisamos definitivamente de uma certa, pá, de uma couraça, às vezes, não é? Que é confundida com mau feitio, ou prepotência, ou arrogância, ou não, é o que a gente queira chamar, que no fundo é só, pá, as ideias estão tão claras que é impossível a gente bregar-lhes, não é? Elas Sim, podem ser conduzidas, mas nunca, sim, nunca sim, torcidas. sim, sim, exatamente. E eu recordo-me que aqui há uns anos eu estava a ter uma discussão boa com um amigo e ele, ele dizia, mas eu não quero acreditar que isso vai acontecer. E eu dizia-lhe, olha, mas eu não te estou a procurar convencer de que eu estou correta ou não, eu estou-te a dar a minha opinião. Não, mas eu não concordo nada e tudo mais. Ok, não precisas concordar comigo. Eu estou a trocar ideias contigo. Agora, não me parece que da forma como tu estás a argumentar, me vais fazer mudar de ideias. E eu estou sempre disponível para muito rapidamente mudar de ideias e para uma ideia melhor. Muito disponível e abandonar a anterior. Mas ela tem que ser muito interessante, tem que ser altamente estimulante e muito inteligente. Se não for, não é uma questão de vergar, no meu caso, não é uma questão de vergar, é uma questão de não vale a pena, porque eu não me vou apropriar dela. Eu só consigo avançar por outra ideia se eu chegar lá e ela for Aliciante, não é? Sedutor. orgânica, como se diz agora, não é? For uma cena orgânica. Se não for orgânico, pá, não, não vai dar. Eu vou ficar na minha e vou olhar se calhar para a tua e dizer, tem uns pontos interessantes que se calhar eu vou até assimilar aqui na minha, mas a comunhão não é total. Portanto, agora, se for, rapidamente, ideias, muito, Também muito. se dá a mão à palmatória e diz, aí pá, afinal. Sabes o que eu vou fazer, Magda? Eu vou pegar nesta Edith e nesta Magda, super pseudo-decidida, fortes, bué da coisa, focadas na vida, ninguém nos. E vou dizer, meu, e o que é que nos verga? O que é que nos atira ao chão? O que é que nos faz chorar? O que é que nos põe na merda? O que é que. Ai, não se pode dizer isto. Não, o que é que, o que é que nos põe na merda? Pode-se dizer, pode. O que é que nos põe, tipo, o que é que nos tira completamente o. Ai, Jesus, afinal não sei nada, não sou nada, não. Quando é que tu desistes? Quando é que tu choras? O que é que te faz chorar? Chorar não de lagriminha fácil, o Rei Leão não conta, tá? Não, eu não choro fácil, para começar. Não. Não, nada, nada. Não vamos esquecer que eu sou aquariana com ascendente em Capricórnio, 9 em Enneagrama, portanto, e tenho os meus planetas todos em ar, portanto, eu sou altamente mental, sou muito mental. Por isso é que a reflexão é algo que me é fácil e que eu gosto. Ahm, e é engraçado que algumas pessoas pensam que eu sou extremamente emotiva pela profissão que eu tenho. Ah, não é preciso ser emotiva. Às vezes, aliás, nesta profissão, as nossas emoções são as últimas a terem lugar, porque a emoção do outro, aquilo que o outro está a ter, a acontecer na vida do outro, é assim que eu posso ajudar. Não é metendo a minha agenda, a minha história, as minhas emoções que não cabem ali porque não é lugar. Agora, o que me emociona muito, muito facilmente pode ser a arte, pode ser uma música, pode ser as palavras, pode ser um bailado, porque tem inteligência, sabes? Eu acredito muito que a arte liberta, é altamente libertadora, é uma forma de comunicação, de expressão. Isso emociona-me. O que é que me faz chorar? Eh, olha, Já de tristeza, porque o exemplo que tu estavas a dar não deixa de ser, de alguma forma, não deixa de ser elevante, não é? Elevatório, elevador, sim, sim, o que me não traz. é? Quando a gente chora com a Olha, arte, está-se a crescer. O que é que nos atira ao chão?
que me atira ao chão é a traição, o desleal e a injustiça. Uhum. Mas não me atira logo ao chão. Porque, ou antes, atira-me ao chão, mas eu reajo muito rapidamente e eu reajo com raiva. Eu reajo com muita raiva. A raiva é das emoções que, perante algum sentimento de injustiça, comigo ou com os meus, se eu sentir uma traição, se eu sentir que há alguma coisa que é injusta, que é eventualmente uma espécie de vingança ou para prejudicar, seja com intenção ou, ou sem intenção, até porque de boas intenções o inferno está cheio, portanto vão lá parar de certezas. Isso atira-me ao chão, isso mexe comigo, mexe mesmo aqui dentro. Se eu sou capaz de chorar, sou capaz de chorar, dificilmente vou chorar, dificilmente vou chorar, não por não ser capaz de chorar, talvez por ser a estrutura que eu tenho. hum, Choro talvez de cansaço sou capaz de chorar. Sim, de cansaço choro. Mas aí eu reajo com raiva e posso te dizer que é a melhor emoção que eu posso Ainda sentir. Eu adoro sentir raiva. Quando isto me acontece, a raiva para mim é a emoção onde eu tenho mais poder, porque é a emoção mais forte, com maior claro, intensidade, e é mobilizadora, sim. é mobilizadora e por eu ser mental, eu consigo travá-la e usá-la a favor. Portanto, nunca, não me lembro de agir de cabeça quente. Penso em muitos cenários, mas não os executo logo. E depois vou ver se vale a pena agir. Ou seja, porque há alturas em que mais vale a pena, o melhor é ignorar e avançar, porque me vai tirar o foco à minha missão, àquilo que eu quero realmente fazer e vou estar a desviar-me para coisas ou pessoas que não têm importância. Portanto, eu vou usar essa raiva, ela não morre, mas eu vou usar essa energia que surge, por exemplo, numa situação que eu acho que é altamente injusta. E o que é que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou canalizá-la, por exemplo, para o meu trabalho. Para? O meu trabalho. Para fazer, porque é uma energia tão forte, ou para ir fazer, dar uma corrida, é uma energia tão forte que ela tem que sair. E nunca vai sair em forma de vingança. Não pode ser em forma de vingança. Ela tem que ser de forma inteligente, porque eu quero ser essa pessoa. Portanto, mas a raiva, se me perguntares todas as emoções, qual é aquela que tu gostas de sentir, às vezes eu preciso de um pico de adrenalina e a raiva é a emoção que eu mais gosto porque ela dá-me energia e eu gosto de energia. Claro que gosto de sentir felicidade, claro que gosto de sentir ah, amor, gosto de sentir todas essas coisas, mas das emoções negativas e intensas, e que me atiram ao chão, porque eu detesto, não suporto injustiça, não suporto o que é desleal. uh, Isso vai-me pôr, vai-me tirar o chão, pode-me. Eu tive uma situação, agora a pensar rapidamente, tive uma situação altamente desleal na semana passada, e internamente fiquei um furacão e rapidamente tomei três ações e no meio dessas três ações cruzei-me com uma pessoa que eu não conhecia, que me ajudou imenso e eu só pensei, "Pô, o mundo não está perdido. Há pessoas mesmo espetaculares. Eu não conheço esta pessoa de lado nenhum, nunca falei com ela, nunca a vi, não sei de onde é que ela é, nada, nada, nada. Puseram-me em contacto com ela e ela resolveu uma situação em 5 minutos. E eu pensei, há boas pessoas. A raiva ficou lá, mas ficou assim, paradinha, porque não era o momento para mexer nas coisas. A verdade, o momento vai surgir. Mas é isso que me põe lá embaixo, mas eu ergo-me rápido. Engraçado. Eu estava a ouvir falar e estava a pensar, olha, eu punha a Magda num curso de trabalho corporal integrativo. Punha, um ano. Pronto, para sentir se Punha. calhar, essas emoções que não, que Sim. talvez não diga, eu cometi, eu acho que sou.
Aquela coisa de ser aquariana, com ascendente em Capricórnio e todos os planetas em ar, isto para quem quiser traçar o meu mapa astral já está a perceber estas coisas todas, e ser 9, portanto, 9 que é, no Enneagrama é a pessoa que mais se revê nos outros, consegue, acha-se que é todos. O 9 acha que descobrir-se que é um 9 em Enneagrama é um processo altamente difícil porque tu vais estudando e vais achando, não, eu sou este. Depois lês sobre o outro, não, sou este. Não, eu sou este. Ficas meia tola e dizes, o que é que eu sou? E depois vais descobrir que és 9, que és um bocadinho de cada um e para o seres tens que ser mental. Mas Pamela, essa coisa do trabalho corporal Tem que integrativo, ser, tem que ser, tem que ser. A emoção tem que ter lugar. vou-te explicar. Vamos a isso. Sabes que uma das minhas grandes aprendizagens tem sido, lá está, começou precisamente no curso de trabalho corporal integrativo. O curso de trabalho, só para fazer o disclaimer, que isto não parece assim uma cena bem bizarra, tem a ver com trabalhar através de várias abordagens ao corpo, sei lá, da expressão plástica, às artes marciais, à dança, ao ritmo, à plástica, qualquer coisa que tenha a ver com arte, corpo e posta em prática. As emoções, precisamente. E eu lembro-me de estar num exercício, era feito em grupo, portanto era um trabalho de um ano, de um fim de semana por mês intensivo, em que estávamos em grupo a descobrir, sei lá, a expressão plástica, e trabalhávamos através da expressão plástica, uma série de coisas que nós quiséssemos levar para lá. E eu lembro-me eu tinha 20 e muitos, e era assim aquela miúda super decidida, focada, quer dizer, estava sozinha em Barcelona, tinha deixado a vida cá, não é? O meu companheiro cá na altura, e os meus, não é? As riscas a condizer com as almofadas, realmente aquilo agora bem visto à distância não era grande coisa. E claro, eu dali não podia desmontar, não é? Porque eu também achava que da minha força dependia a minha sobrevivência, e eu engramei no meu upbringing, não é? No meu crescimento, associei sempre força, a resiliência e a força, pá, não é? Só com força é que tu consegues ir para a frente. E acho que eu nunca tinha lido o Bruce Willis, não é? Do Be Water, My Friend, não é? E o Be Bamboo, Not Oak. Eu achava que ser oak é que era fixe, não é? Eu tinha que ser carvalho, tinha que ser firme, reta, não vergar com nada. E estava montada nesta psicose muito funcional. Eu lembro-me que um dia estou a fazer um trabalho com uma colega que era médica, tinha 50 anos, a Esther, e ela era catalã e falava sempre em catalão comigo, ainda que eu às vezes não entendesse, mas ela queria lá saber, ela era tipo aquele CL da alma. E ela olha para mim, o exercício era muito simples, tínhamos que estar olhos nos olhos durante, não sei, pá, aí 10 minutos sentadas, já me doía o corpo, e eu estava com aquele olhar de quem olha para a pessoa, estás a ver? E tipo, daqui ninguém me tira, eu sou bué de assertiva e decisiva e decidida, nananã. E ela, com o maior ela era uma mulher extremamente inteligente, mas já tinha dado a volta, não é? Já tinha percebido que era na emoção que residia a força. E ela olha para mim e de repente começa-lhe a cair uma lágrima e olha assim para mim com aquela doçura toda e diz: O que te passa com chorar? Não é? Em português, não é? Que é que te passa com chorar? E naquele momento foi dizendo, não é? Dizendo, pois. Tipo, nem pensar em chorar, nem pensar em dar parte fraca, nem pensar em conectar com qualquer emoção que me tirasse deste eixo. E a Esther fez-me a primeira vez o convite na minha vida a abordar esta parte, não é? A partir daí muita reflexão seguiu, como tu dizes, nos momentos solitários, e com o tempo eu fui percebendo que chorar era, na verdade, chorar no sentido de desmanchar-me, era, na verdade, a maior força que eu podia ter. Porque eu entendo o que tu dizes sobre a raiva, eu também tenho essa, não é? Para mim a raiva também é o meu motor de fogo no rabo, não é? Às vezes. E é uma emoção muito fácil comigo, para mim, de conectar, infelizmente às vezes, mas é isso. Pá, normalizemos a raiva como uma das emoções da paleta e muito útil, não é? Se for bem canalizada, como tu estavas a dizer, acho que isso é super importante. Porque às vezes há muita culpa, dá muita, não é? A raiva é má, não é má, é como tu dizias e muito bem, é motriz, é força motriz. Temos, é como tu dizias, não é? Não vou retaliar, não vou vingar, vou usá-la para o bem. Eu acho que a tua explicação era muito, não é? Muito exemplificativa. Mas eu fui aprendendo a amolecer e fui aprendendo que neste amolecimento é onde reside um espaço como exponencial para realmente eu ser bambu. Então, a minha grande aprendizagem ao longo dos tempos é assumir o meu lado mais frágil, o meu lado mais incapaz, o meu lado mais nhó-nhó. A mim faz-me chorar se eu estiver doente e o meu Jeremy não vier com 15 cuidados e dizer, ai, a Edithzinha, coitadinha, está a morrer. Tipo, é só uma febre, mas a mim, tudinho, coitadinha, sabes? E no entanto, eu sou esta Edith mulherona que não te preocupes com o chá que eu vou fazer, tá?
né? E eu tenho aprendido a pedir chá e tenho aprendido a chorar porque não tenho mimo, tenho aprendido a dizer às pessoas à minha volta, tipo, não estou a ser capaz, porque eu era da ação, né? Era de, opá, está aqui uma coisa qualquer a mexer, eu não estou a gostar, vou já arregaçar as mangas e fazer qualquer coisa para esta coisa, não é? Era a ação que me levava, não é? E é como tu dizes, não é? O mental, eu também sou muito mental e tenho percebido com os anos que no mental é ótimo, não é? A gente está tipo flowish, não é? Tipo under control. E percebo devagarinho, mas devagarinho, não é? 42 anos ainda vou no princípio da história. Que talvez o mental seja uma grande força, mas que a maior força vai residir quando eu habitar o emocional com completa confiança. De pá, não passa nada, não acontece nada, eu nunca me vou perder passar ao emocional. Mas repara, quando nós. Agora vou voltar outra vez à certificação em inteligência emocional. Um dos livros que também é referido como um convite para leitura, embora o primeiro é O Homem em Busca de Sentido, é o Erro de Descartes, do Damásio. E o Descartes dizia, penso, logo existo. E o Damásio diz que o grande erro é, não é? Sinto, logo existo. E, portanto, esses processos de reflexão e de não estar bem e por aí fora, claro que eu cedo às minhas emoções. Só que eu acho que já passei o processo de ter aprendido a estar bem com elas. Ou seja, a sentir vergonha, a sentir culpa, a sentir injustiça e tudo isso. E eu sei exatamente o que é que isso me acontece, não me assustam as minhas emoções, eu sei exatamente porque é que elas me estão a acontecer. E este processo de autoconhecimento e de sermos emocionalmente inteligentes é mesmo um processo espetacular, é mesmo muito bonito. Eu falei-te de um lugar, falei-te da Magda de 45 anos, mas a Magda de 20 e poucos anos não era esta Magda, era aquela Magda mais impulsiva, que não vou dizer que não continua a ser de vez em quando impulsiva, mas muito, muito menos. Mas se eu tive a sorte, mais uma vez, de estar no lugar certo, na hora certa, e me terem inscrito num curso de inteligência, numa formação de inteligência emocional, com os americanos, e que se mexeu tanto nas emoções, mas no sentido em que eles nos mostraram para que é que elas servem, o que é que elas representam, que de repente tu começas a trabalhar isso e nesses momentos em que eu estava comigo e entendia sobretudo a questão da injustiça, que é dos valores que mais importante, ou antes, a justiça é um dos valores mais importantes para mim, e se eu sofrer alguma injustiça aos meus, eu viro bicho, quase. Eu ficava muito assustada com o que eu sentia. Uhum. E hoje eu estou muito à vontade com as minhas emoções. Não as nego, mas acho que o processo de lidar bem com elas é um processo de maturidade, sabes? Em que tu vai e quanto mais cedo isso acontecer na nossa vida, mais qualidade de vida nós vamos ter. Pois, Sabes? Estar à vontade, eu não gosto da expressão gerir emoções, porque as emoções não são para gerir, pois, são também para elas concordo. acontecerem dentro de nós e nós estarmos à vontade e percebermos que estamos aqui capazes de matar alguém ou que estamos com uma frustração enorme, e que nos apetece tirar a toalha ao chão e durante 24 horas eu vou tirar a toalha ao chão porque, ok, vou desistir, mas eu sei, já me conhecendo, que eu preciso atirar naquele momento a toalha ao chão para no dia a seguir ir lá buscá-la, pô-la É na isso, máquina a lavar, a centrifugar ao máximo e depois vamos embora. é Ah, isso. Quando nós estamos à vontade com as nossas emoções, elas são um motor, ajudam-nos. E claro que a tristeza é mais uma emoção, é mais uma emoção. Ah, ah, Se calhar não tenho tido tantos momentos de tristeza assim, que bom. Uhum. Já tive momentos de desespero, isso também me assusta às vezes, não é? Mas a injustiça é o que provavelmente não, o que me faz, o que me tira mesmo do sério e o que no limite me faz chorar.
Boa. É É que eu acho que, sabes que eu acho que é muito importante a gente falar sobre estas coisas, porque de cada vez que uma mulher forte dá a cara, acho que há um grande risco de parecer muito apelativo, muito cativante, muito, não é? Tipo, ai, que forte. E acho que deve sempre haver uma espécie de disclaimer, dizer, atenção, esta mulher também chora, sabes? Atenção, esta mulher também atira a toalha, também faz da toalha gato de sapato, também, não é? E acho que é importante nós abrirmos a nossa caixa, como tu dizes, não é gerir as emoções, é assumir, é dizer, cá está a bela caixa, não é? Que tem coisas muito direitinhas, mas também tem manchas da manteiga de amendoim. E voltamos sempre à manteiga de amendoim, não é? As verdadeiramente manchas na nossa roupa não nos fazem menos profissionais, não, fazem-nos, nada, mas, nada. não Eu é? acho que também é importante, já agora tu estavas a falar nisto e estavas-me a levar para contar para a expressão vulnerabilidade, que eu te disse que eu tenho um ódiozinho de estimação acerca da palavra, porque ela vulgarizou-se de tal forma que de repente serve de desculpa para nós mantermos nossas fraquezas ou características que nos prejudicam e prejudicam outros. Entendes o que eu quero dizer? Ou seja, eu sou assim, não dá para mudar, gostava muito, tadã, e esta questão de eu estar à vontade com as minhas emoções, entender que elas me acontecem, que eu não tenho que partilhar com o mundo essas emoções, posso partilhar com uma pessoa, com aquela pessoa que é altamente segura para mim, ou eventualmente com algum profissional que eu entenda que tenho que trabalhar estas questões. E isto é extremamente importante. E eu trabalho isto sempre que preciso, e sei que não posso contar, não do ponto de vista da amizade e da escuta, mas, porque é diferente, de uma amiga, mas preciso de um profissional que me oriente, então eu vou à procura desse Claro, profissional. E eu claro. faço isto. E eu faço isto. Claro que não ando a escrever sobre isto nos Instagrams da vida, porque é a minha vida. E não. Isto é, isto é o nosso despertador a dizer: o nosso podcast já passou das horas. Não faz mal, vamos continuar aqui quase até mais de 10 minutos, porque depois eu vou entrar na formação. Estava eu a dizer que estes processos são processos contínuos. São processos quando tu te tornas mãe, quando estás a pensar em ser mãe, será que eu quero ser mãe? Será que eu não quero ser mãe? Antes queria muito, agora já não sei. Isto é uma coisa de uma grande responsabilidade. Depois és mãe e dizes, o que é que eu fui fazer à minha vida? Agora já não durmo há não sei quantos meses. E depois vêm os problemas, e depois vem isto, depois vem aquilo, depois estavas muito certa de uma coisa e acontece outra coisa. Pá, nós estamos sempre em processo, sempre a lidar com as nossas emoções, a menos que sejamos máquinas, e quanto melhor estivermos com essas emoções, eu gosto de dizer, eu volta e meia vou tomar um café com as minhas emoções e vou perguntar, Magda, porquê que andas angustiada? O que está aí? E vou deixando isto marinar ali e vou-me perguntando. Portanto, não termos medo de dizer eu estou-me a sentir, eu tenho ciúmes neste momento, eu estou com vergonha, ou eu sinto inveja. São coisas que não se diz. Mas a partir E do são momento, coisas que se deviam dizer. pelo Eu menos acredito mesmo que são coisas. para nós, para mim, não é? Eu Sim, preciso sim. dizer assim, Magda, tu estás com inveja. E porquê tu estás com inveja? O que é que te faz ter inveja? Eu gostava de estar ali, olha, gostava. E porquê que não estás? Olha, porque se calhar não fiz o suficiente, ou porque se calhar foram jogos de circunstância, ou se calhar o ali não é exatamente o ali que eu acho que é, pode ser uma fantasia. Ou porque me estou a sentir insegura. Então, é todo este processo de questionamento, mas Sim, assumir para mim, antes que eu estou com ciúmes, com vergonha, com inveja, e isso é o primeiro passo, é isso. entendes? Então, isto tranquiliza-me, porque eu não tenho que ter vergonha de sentir emoções que Claro, supostamente nos disseram a vida toda que não se deve sentir. claro, claro. E a raiva da qual tu falavas há pouco é um É uma expoente. delas, é uma delas. Sim, Nós sim. sentimos tudo, nós não escolhemos emoções, e quanto mais as olharmos nos olhos, mais vamos poder evoluir. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso, por isso eu falava, não é? Falava não é, vou convidar a Magda. Olha, vamos chorar juntas.
Ai, não, eu quero fazer trabalho corporal, depois se calhar choro, depois do trabalho Sabes corporal. que esta história do trabalho corporal, ou seja, eu acho que nós estamos numa sociedade realmente hiperracionalizada, e isso eu não tenho dúvidas nenhumas, ou seja, eu falo com imensos investigadores, imensos professores universitários, imensas pessoas do mundo corporate, e há um discurso muito comum que é o corpo é o que carrega a cabeça. Ponto, não é? Ou seja, o meu corpo existe para carregar a cabeça, é onde tudo reside. Pá, e esta desconexão brutal, isto está descrito em livros, há um livro até muito engraçado agora do Luís Fernandes, que é um investigador aqui da Universidade do Porto, psicólogo, que escreve, que narra isto muito bem, destes problemas que nós temos como sociedade de dissociar as duas coisas, mas no corpo reside tudo, não é parte, É que é no corpo que somatizamos, não reside é? tudo. Por isso é que somatizamos. Pois, também por isso, não é? Por isso é que também A temos picos somatização de é muito... ansiedade brutais, Pois. por isso é que somos reativos a uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram que lemos, e sabes que, ainda voltando à certificação em inteligência emocional, parece que estou a fazer publicidade, mas não estou. Eu explico aos meus alunos que uma das formas de nós percebermos se estamos a ser manipulados ou não numa relação é sentirmos o nosso corpo. A manipulação sente-se no corpo. Uhum. É daqueles temas que nós trabalhamos, e por vezes achamos no nosso racional que é da nossa cabeça, ou não conseguimos explicar porque é que sentimos que estamos a ser manipulados. E eu mostro de que forma é que o nosso corpo nos diz que nós estamos numa relação ou estamos numa situação em que nos estamos a deixar ser manipulados. E como é que se sai dali? Então, essa conexão que tu falas com o corpo é altamente importante. E à medida que nós vamos avançando nestas questões, pá, vamos ficando muito mais à vontade. E, portanto, por exemplo, uma das coisas que muito aflige os pais é quando têm uma criança a chorar ou frustrada, ficam assustados, ficam com medo, querem tapar logo, querem ir a correr para que tudo fique bem. Se nós estivermos à vontade com as nossas emoções, nós vamos olhar para aquilo de uma forma tão tranquila, não é Pois, zen, não é zen, mas tranquila, dizendo, ok, está angustiado, está frustrado, está triste, está com raiva, deixa estar. Não, não vamos virar costas, mas não vamos ter medo dessa emoção, porque ela pois, pois, pois. acontece-nos. E para mim isto é altamente libertador. Passas isso. Pá, passas a normalizar aquilo que te acontece, normalizar no bom sentido, entendes? E é uma pena que a gente só aprenda sobre inteligência emocional. Muitas pessoas, no final dos 30, 40 anos, têm que se aprender antes, muito antes. Eu aprendi aos 20, fui fazer uma formação aos 22, ahm, e foi das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Das melhores decisões, porque a vários níveis, até profissionalmente, mudou o rumo da minha vida por completo. E eu hoje gostava, e também trabalho para isso, gostava muito que os miúdos pudessem começar a lidar com as suas emoções. Não é só reconhecer a emoção. A inteligência emocional não é, vamos reconhecer as emoções. Isso é treta. Isso qualquer continha no Instagram mostra-nos como é que é. Mas mesmo assim, às vezes achamos que é uma raiva e não é raiva. Sim, é que às vezes eu acho que corremos às vezes tanto o risco de que as coisas tão, pá, tão, que nos fazem tão nós, acabem por ser banalizadas e associadas com a parte nhonhó, não é? De ser intelectual, mental, ser focado, ser decidido, isso é que é, e depois Sério, ser sério, sensível, sério. Temos não é? as pessoas sérias, não é? Fazemos as coisas Pá, assim, vai do tipo. cada vez mais, eu acho que eu nem sequer, já nem sequer falo só de um caminho meu pessoal, falo muito do que testemunho também em outros. É isso, é quanto mais ligação com a autenticidade existe, e a autenticidade implica conexão com vulnerabilidade, mas implica conexão com, pá, com isso, com raivas, implica conexão com desapontamentos, implica conexão com o estar, com o mundo, com o Quem estar. somos e com quem somos naquele momento. Claro, Muitos somos paradoxais, não é? Eu eu acho sou, que não há quem não seja, não é? Ou seja, somos feitos disso, somos feitos de nós polos, somos somos feitos feitos de de. paradoxos. Não é isso? Somos feitos de É isso. paradoxos. Eu posso dizer que sou meio esotérica, mas eu preciso de explicação para tudo. Explicação científica. Eu quero saber onde é que está o estudo. Quem é que disse? Onde é que isso está escrito? Mas ao mesmo tempo interesso-me por outras coisas. Portanto, eu sou paradoxal e acho que é uma riqueza muito grande as pessoas Pois, serem paradoxais. Acho mesmo isso.
Olha, nós temos que avançar, temos que ir para a parte final do nosso podcast e eu tenho aqui algumas perguntas que estão aqui à minha frente e eu agora vou lançá-las. Começas tu, depois vou eu e vamos assim em troca de Como tu bola digas. mais rápido porque o jogo Eu está. duvido que alguém ainda esteja aqui, porque quem é que tem paciência para nos estar a ouvir as duas a falar sobre a nossa vidinha e as nossas concepções sobre o mundo, não sei. Se alguém chegou aqui, muitos parabéns, honro-vos o tempo, Obrigada. agradeço-vos imenso. Sim, sim, Mas a tua? obrigada. Vamos nos sentir melhores, menos. De qualquer forma, por nós está a valer a pena, não é? Eu acho que tenho uma cena na vida que é. A ter prazer, Opá, não é? Estamos é a ter isso, prazer, é portanto. isso. Essa era a pergunta final para ti, era isso. O que é que te dá prazer na vida? Portanto, era aquela que eu tenho aqui de dizer, esta é a pergunta, mas tu vai tu, vai tu. Não, mas eu quero a primeira pergunta. Eu também quero ir à primeira pergunta que tu Vai, colocaste. vai. O que é que me dá prazer na vida? Olha, então estava-te a dizer que o prazer intelectual para mim é muito importante, mas de há uns tempos para cá, eu comecei a ter necessidade de sair muito também da minha cabeça e a fazer outras coisas, mais com as mãos, mais de. Eu costumo dizer que aquelas. Ágata, espera aí que eu vou tentar não sorrir, está bem? Continua, continua. Pronto, Dá para fazer o trabalho corporal estás a ter integrativo, não é? gargalhada. Tudo volta aí, tudo volta aí. E, e então, estava-te a dizer, os franceses dizem avoir deux mains gauches, não é? E eu costumo dizer que eu não tenho muito jeito para os trabalhos manuais. Mas não é verdade, não é verdade. Eu é que não explorei isso. Porque, na verdade, quando eu era miúda, eu desenhava muito bem, eu tinha jeito para fazer algumas coisas, não tinha era paciência, que é diferente. E então, agora na escola, nós temos uma horta, e isso é um grande desafio para mim, que é tratar da horta e não poder ter presa, porque aquilo tem o seu tempo. E estar ali a tratar da horta, estar a tratar das coisas mais materiais, se tu quiseres, que tocam o material e não tanto o intelectual. E também aprender a não fazer nada, que era uma coisa que eu achava que não era que eu achava que eu adorava estar sempre a fazer coisas. E agora adoro também não estar a fazer nada. Boa, Mesmo nada, gosto mesmo disso. Lá está, mas isto maravilhoso. são caminhos, são caminhos. Se me dissesses, olha, aqui há uns anos o Guilherme ofereceu-me um livro que dizia A Arte de Não Fazer Nada. Eu senti-me insultada com o livro. Senti-me muito insultada com o livro. E às vezes tu não podes, não é só aquilo, estavas a falar de presentes, dar à pessoa o presente que ela vai Tu gostar, achas que é bonito? sim, mas dar o presente que a pessoa também está a precisar de receber. E aquele título mexeu comigo, eu fiquei mesmo ofendida. Ofendida é muito. Não. Disse, que raio de livro é este? E deixei ficar lá. E passado uns tempos fui buscá-lo, porque percebi que precisava de aprender a não fazer nada. E é espetacular não fazer nada. Eu tive férias há uma semana e dei por mim a dizer, precisava mais uma semana de férias, que eu ficava aqui a não fazer nada. Pronto, é isso. Esse é o prazer, esses prazeres. E depois, vou juntar a isto as três coisas gostosas e simples. Vou complementar com isto para depois também fazeres igual e irmos, se calhar, para a última questão. Então, as três coisas simples e simplórias que eu mais gosto da vida são dias sem compromissos. Dias em que eu não São tenho nada. quê? Dias sem compromissos, em que eu não tenho nada na minha agenda. Quando estamos todos em casa, fechamos a porta, o mundo ficou lá fora e estamos os quatro dentro de casa. Essa é uma das coisas que eu mais gosto. E depois é poder repousar meus ossinhos, o meu corpinho, num sofá, numa cama, a ler, a ver televisão ou só a ficar a olhar. Assim, No leves vegetar com classe. vegetar com classe, sim. Essas são as três coisas de que eu mais gosto na vida. Viver sem compromissos. Está assim no topo, ali no topo. Que bonito, que bonito. A não ter nada na agenda, nada marcado, nada pendente, nada por fazer e que se lixe todo o resto, porque eu hoje não tenho nada marcado. Yeah, Não yeah. tenho que fazer nada, não tenho que levar ninguém a lado nenhum, não há jogo, não há treino, não há nada. É tão bom. Pronto. Esse é o meu. Boa.
Isso é um luxo. São os teus luxos, os teus prazeres, Prazeres. os teus grandes prazeres. É muito engraçado, eu tenho imensa bibliografia sobre essa arte, não fazer nada, sobre o vazio, sobre o silêncio. Também têm sido temas que eu tenho explorado imenso também, como boa hiperativa, não é? Hiperenérgica, também com os anos, fui dizendo, menos é mais, e tenho isso muito marcado, muito, muito, muito marcado na minha vida, nos meus dias. Eu tenho os dias muito cheios de nada, muitas vezes. Acho que me define muito esta flanerie. Às vezes é muito chato, porque eu gostava de ter mais coisas, porque eu tenho muitos skills que eu gostava de pôr mais vezes em prática e às vezes não tenho onde os pôr em prática e isso irrita-me imenso. É uma das coisas que me faz chorar, mas eu tenho um grande domínio sobre a arte de não fazer nada, realmente. Tenho um mestrado autoproposto. E acho que sim, acho que é mesmo importante. Os meus prazeres, se tivesse que enlaçar com os teus, eu acho que contrariamente a estar em casa tranquila e com os meus ossos no sofá, até porque eu tenho muito tempo para ronhonhó, ou seja, o tempo de ronhonhó para nós é sagrado. Eu prefiro chegar atrasada à escola dos bebés, também porque ainda são pequeninos, não é? Ainda não tenho faltas a vermelho, nem os faz chumbar de ano, mas eu chego muitas vezes atrasada às escolinhas deles, porque ficamos no sofá, no snuggling, no ronhonhó, a ler uma história do Tantã, ou a desenhar, fora de horas, não é? Completamente fora de horas, completamente também irresponsável. Chego muitas vezes atrasada a todo lado, mas eu prezo muito isto também nesta fase, não é? Prezo muito estes ossos postos no sofá em propriedade. Nós não temos televisão, portanto temos que nos ocupar de outras maneiras. Para mim, pelo contrário, é a diletância pura com propriedade. É estar a ler num café ou estar a caminhar em forma de deriva. Eu tenho um prazer muito, muito grande na deriva já há bastantes anos, que é estar num sítio, pode ser o Porto, pode ser numa cidade que eu não conheço, e sair com mapa ou sem mapa, mas sem um destino específico, ou então com um destino, mas com tempo suficiente para me perder, e a permitir-me conversar com uma pessoa que encontro, ou ser desviada, ou perder-me numa loja, ou perder-me num sítio duvidoso, meio estranho. Tenho um prazer imenso, 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 tipo, para deixar que a vida aconteça por mim, sabes? Eu lembro que a primeira vislumbre que eu tive disto foi em Cuba, com uma viagem de finalistas, que eu não queria nada fazer viagem de finalistas, não é? Não tinha nada a ver com o meu perfil, mas era uma viagem que saía muito barata a Cuba. E eu integrei o grupo à última da hora, não foi muito fixe. Então eles foram todos para o resort, de autocarro, e eu fiquei em Havana sozinha, tinha 22, não é? 22, 23, a fazer diletância. Pronto, só que em Havana, sempre que eu não falava espanhol, não percebia porra de nada, não é? Nunca tinha estudado o oceano, nós não vinhamos de uma família propriamente viajante, e fiquei lá com um saco de pano a tiracolo, e foi isso, o meu dia foi flanar e perceber que eu podia realmente ser raptada ali, sabes? Podia ser raptada, morta, desmembrada, you name it. Mas a sensação de, pá, é a vida a acontecer, sabes? Se eu tiver que ser protegida, também sou protegida. Se eu tiver que não me acontecer nada, também não me acontece nada. E entregar-me desta forma, assim, quase. É um bocado com a consciência de que pode acontecer muita coisa, ou seja, não era ler da cabeça. Eu sabia que não me estava a pôr em risco, mas também não estava a ser irresponsável nem irrefletida, não é? Estava com os sistemas de alerta. Eu tenho um grande sistema de alerta que pode falhar, obviamente, não é? Mas tenho. Então, tipo, seguir um bocado a intuição, não é? De, isto tem boa pinta, isto aqui não me cheira bem. E nunca na verdade, até agora, em tantos anos de pá, fiz couchsurfing há anos, fiz montes de viagens solitárias, fiz um coast to coast nos Estados Unidos, fui para os Estados Unidos sozinha várias vezes, fazer várias viagens de avião, várias iniciativas, e nunca me aconteceu nada, nunca me roubaram malas, nunca me, sabes, subi a Rocinha sozinha, subi e desci com uma máquina fotográfica pequenina metida no bolso da saia, subi e desci, ninguém me roubou, ninguém me tocou, nem a banana, eu levava uma banana, nem a banana me levaram. Então eu entrego muito e esta possibilidade de entrega à vida é uma coisa que me dá muito prazer. Ser surpreendida, ver o que é que acontece, não é? Ver se eu conheço uma pessoa gira nos corredores de uma conferência e acabamos a trocar mensagens e acabamos a fazer um podcast e E com descobrimos o que é mensagens, e que... com mensagens. Sabes que a Não última é? vez que eu fiz isso é muito espetacular. A última vez que eu fiz isso foi em São Paulo. Eu tinha ido para uma conferência e no domingo a Avenida Paulista está fechada para as pessoas passearem, andarem a pé, há montes de vendedores ambulantes e são quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros. E toda a gente me disse, não saias sozinha no Brasil, mesmo os próprios brasileiros, as pessoas passear, vai sempre com alguém, porque conseguem topar que tu não és daqui e por aí fora. A conferência foi uma conferência espetacular, estavam 1000 e tal pessoas, muita gente, e eu acordei domingo de manhã com uma vontade muito grande
de passear sozinha. Numa quê? Uma manhã muito grande, acordei domingo de manhã com uma vontade muito grande de passear sozinha para a Avenida Paulista. Sinceramente eu senti-me super segura ali. Saí por volta das 10 da manhã, regressei, eram 8 da noite. Então eu fiz a Avenida Paulista, eu parei para falar com as pessoas, para experimentar os anéis grandes, sabes? Que comprei na altura. Dancei, estavam umas pessoas a dançar na rua e a tocar, havia muita música em toda a Avenida Paulista e eu dancei. Pegaram em mim para dançar, eu dancei com desconhecidos. Fiquei a assistir ensaios de escolas de samba ou de não sei bem o quê. Havia pessoal a jogar futebol, eu fiquei a assistir. Famílias, eu fiquei a observar. Filmei pessoas a dançarem no meio da rua também. E nunca me senti em perigo, nunca tive medo. E foi de facto, é daquelas experiências que ficam na memória, ficam mesmo na nossa memória, por tu ires sem compromisso, sem hora, sem agenda, tu sabes que vais até lá ao fundo e regressas, mas não sabes como O é que que vai acontecer? o que é que vai acontecer. E foi muito, muito porreiro, porque entretanto eu tinha o meu cunhado que também estava lá no Brasil nessa altura e estava em São Paulo e acabamos a trocar mensagens. Ele veio ter comigo e já não nos víamos há imensos meses, há muitos, muitos meses. E portanto foi tudo aquilo que não estava planeado, foi super bom, não é? E gostava de fazer mais. Gostava de fazer mais. Tenho que voltar ao Brasil. Olha, há uma frase do Agostinho da Silva que até pode ser um bom mote para a gente acabar, que é: não faças vida, não passas planos para a vida, para não estragar os planos que a vida possa ter para ti. Sim, sim, eu E eu gosto. acho que para duas mentais como nós, não mental, mentais, pessoas racionais, que gostam das coisas, não é? Que sabem Pensam, onde pensam estão, muito no seu pensam muito. coletivo, sim. Eu acho que é bom, é um bom reminder, não é? De pá, deixar as coisas soltas, deixar a intuição. Eu acho que nós estamos cá hoje como um ato de intuição tua, não é? É isso, deixar a intuição guiar-nos, Para a lágrima fácil, o ranger de dentes, a espatapafurdice, a loucura também. vamos por não Pá, falar nas coisas que não deixávamos que íamos falar, mas pronto. É o primeiro podcast, ainda nos estamos a tentar. Há uma música do Lennon, Beautiful Boy, que diz a vida é aquilo que acontece enquanto fazes planos para ela, não é? É muito yeah. essa a ideia também. Um, Pai, foi bom o podcast. Foi bom para ti. É isso, foi muito bom. Foi tão bom para ti como foi para mim, Magda. Para mim foi, acho que devemos repetir. Vamos ver o que é que as pessoas dizem depois disto ir para o ar. Vamos ver se as pessoas têm paciência para ouvir duas pessoas a conversar sobre chaves de fendas inopinadas, cuecas de renda e medalhinhas feitas com moedas em Manchester. E depois, se chegarem até aqui, Olha, e tu que és ótima a resumir, como é que ias resumir, como é que resumirias este nosso primeiro encontro virtual? duas mulheres a seminu. E se quiserem continuar a ver no completo, têm que continuar a seguir o podcast. Queremos feedback ao podcast. Querido, foi um prazer ter feito isto contigo, mesmo. Obrigada, Magda, que também gostei muito. Obrigada, obrigada pela qualidade das questões, muito, muito, muito interessantes. E bora continuar a refletir sobre isto, porque eu acho que eu, pelo menos, vou daqui cheia de ideias sabes, pontinhos de novelo para puxar. E vamos lá ver se eu alinho nesse trabalho corporal. Pá, eu vou fazer uma sessão especificamente para ti, prometo, prometo. Temos é que chamar mais gente, porque é sempre feito em grupo, portanto, Pronto, aí, arranjamos aqui um espaço na escola também e se calhar, pronto. E se não for promovo. não, se não for para andarmos também todos deitados no chão e tal. Sabes que, só como uma explicação disto tudo, eu conheci o Jeremy a dar aulas de contacto de improvisação. Tipo, eu, além de ter a profissão que tenho, que é ser uma intelectual que partilha conteúdos sobre psicologia e criatividade aplicada, dava aulas de contacto de improvisação, que é uma dança de muito contacto físico, efetivamente. E foi assim que conheci o Jeremy. Portanto, sim, o contacto, não é? A expressão do corpo tem muito para lhe dar à vida. Portanto, Ok, vamos a isso, vamos a fica aí isso. o desafio. Estou para experimentar essas coisas novas. Vamos lá. Puxemos Vou fios. para o podcast. Gente, espero que tenham gostado tanto deste podcast quanto eu e a Edith também gostamos. E vocês já sabem, se gostaram, comentem, deixem, partilhem e nós vemos daqui a 15 dias. Bye!
Um abraço.